Amém. É, quando a gente vai para o 13, e no meio dos sete castiçais, né, ou no meio da igreja, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Amém? É, nós já falamos aqui sobre o Filho do Homem, né, que é a referência, ou é a forma que Jesus mais usava para se descrever, né? Primeira menção desse termo foi feito lá em Daniel, capítulo 7, né? E isso aponta Jesus como Deus e homem ao mesmo tempo, né? Então, não é uma forma de realçar a humanidade de Jesus. Na verdade, é o contrário. É para realçar a divindade que ele tinha, né? Que ele conseguia ser as duas coisas ao mesmo tempo. E da mesma forma, é mostrar que ele possui autoridade aqui na Terra, né? E ele tem o poder de compartilhar essa mesma autoridade com o seu povo ou com os seus filhos, né? Quando a gente olha ali em relação à roupa dele, né, que ele está vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos como um cinto de ouro, essa característica de vestimenta é a característica de uma roupa sacerdotal, né? Não sei se os irmãos conhecem, mas no Antigo Testamento havia só uma forma de fazer ali a propiciação dos pecados, né? Havia um sacerdote que, com essa roupa, entrava ali no Santo dos Santos, né? E ele fazia isso uma vez por mês, uma vez por ano, né? É, e aqui, quando fala que Jesus tem essa roupa, está falando que naquela época o sacerdote fazia daquela forma, mas que agora Jesus é o próprio sacerdote. Então, o sacerdote ele era um mediador entre Deus e os homens, era ele que podia entrar ali na presença de Deus, né? E oferecer ali os sacrifícios por conta do pecado, né? Mas aqui ele está apresentando ele como esse sacerdote que é o único caminho que pode fazer alguém voltar à presença do Pai, né? Então, ele está revelando exatamente isso. Jesus como sumo sacerdote, aquele que, semelhante ao que acontecia lá no Antigo Testamento, oferecia os sacrifícios anuais, só que esse sacrifício, naquela época, não era capaz de aperfeiçoar um homem, né? Por isso que, anualmente, ele era feito, né? Mas Jesus, ele só foi necessário ele morrer uma vez só, né? Ele é o sacerdote, ao mesmo tempo ele é o próprio cordeiro, né? Que foi morto. E olha um texto interessante que vem trazer essa revelação para nós. Esse texto de Hebreus 9:24, né? Pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Pensa aí, ó, em seu favor. Não para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio, né, com sangue do Cordeiro. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício dele mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só e depois enfrentar o juízo, assim Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. E ele vai aparecer uma segunda vez, não mais para tirar pecado, mas para trazer a salvação para aqueles que os esperam, né? Nós que estamos aqui somos aqueles que estamos nessa condição, né? Aguardando aí, esperando por ele, né? Então, ele não, ele era o próprio sumo sacerdote e ele era o próprio cordeiro. Então, ele não ofereceu uma ovelha como sacrifício. Ele se colocou ali como mediador, ele se colocou como intercessor. E é por isso que nós podemos hoje entrar na presença de Deus, né? Ele é exatamente essa glória do santuário, né? Ele é o próprio véu que foi rasgado. Mas para quê? Para nos dar esse acesso, né? Então, quando a gente comparece hoje diante de Deus, diante de Jesus, a gente é semelhante a Jacó, né?
Vocês lembram que Jacó fez por conta da questão da primogenitura lá? Ele pegou ali a roupa do irmão dele, né? E era uma roupa de pelo ali, com cheiro de animais, e ele entrou na presença do pai dele, né? É, querendo se passar pelo irmão, né? E aí o que que o pai disse? Ele falou assim, ó, o cheiro e a voz é de Esaú, né? Então, é semelhante ao que nós fazemos hoje. Por que que nós podemos entrar na presença de Deus, né? Porque quando a gente chega na presença de Deus, Deus olha e fala assim, meu, a voz é do Douglas, né? Mas o cheiro é de Cristo, né? Então pode entrar, porque Cristo pode estar na presença de Deus, né? Então, hoje nós estamos com o cheiro de Jesus quando a gente chega na presença de Deus. Por isso que nós temos esse livre acesso. E ele está lá intercedendo por nós. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem pode te condenar, né? Nem o Xandão pode te condenar, né? Por quê? Porque nós temos hoje um advogado, né? Aquele que intercede ao nosso favor, né? E ele é suficiente. O sangue dele é suficiente. Não importa o quão longe nós estamos ou nós já estivemos, né? A nossa dívida, a sua dívida, ela foi paga, né? E agora a lei não está mais escrita em tábuas, mas ela está escrita em nosso coração, porque quem escreveu foi o próprio Espírito Santo, né? Então, a gente não anda mais no pecado. A lei agora ela faz parte da nossa natureza. Então, isso que Jesus fez foi para que nós tivéssemos toda essa transformação e para que nós pudéssemos ser quem nós somos agora, né? E olha que interessante, a Bíblia fala que ele não é um sumo sacerdote da linhagem de Arão, mas ele é da ordem de Melquisedeque. E aí você já parou para estudar a respeito desse Melquisedeque? Quem é esse Melquisedeque? Irmão, você pode até estudar, mas ele é uma figura muito misteriosa do Antigo Testamento. Porque assim, ó, ele não tem genealogia. Ninguém sabe o nome do pai dele, ninguém sabe o nome da mãe dele, ninguém sabe a idade dele, né? Ele apareceu ali, poucas vezes ele foi citado, mas ele foi citado numa forma aí que fala que Jesus é da ordem dele, né? Mas ele fez algo que é muito interessante, né? Quando Melquisedeque encontrou Abraão, ele ofereceu para Abraão pão e vinho, né? E o que que é esse pão e vinho? O que que simboliza esse pão e vinho, né? Diz respeito à comunhão, né? O vinho é o próprio Espírito Santo, né? Então Jesus, ele é esse sacerdote, né? Que nos oferece pão e vinho, né? E é esse homem, né? E é esse Deus que anda no meio dos candelabros, que anda no meio da igreja. Amém? Tá aqui, tudo bem? Uhum. Glória a Deus. Sim. No 14, Amém. a gente vê aqui que fala assim, ó, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, né? Então, é, essas são as mesmas características do pai, né? Em outros momentos ali na Bíblia fala de Deus e fala de Deus com essas características, né? Isso só está refletindo quem realmente Jesus é, né? Eu queria te convidar aqui a fazer algo, né? A gente falou na aula anterior que essa aula ela seria bem prática, e eu quero que ela seja bem prática mesmo, que não seja só informações aqui sendo passadas, mas que os irmãos, de fato, possam ser transformados por essa revelação. Eu queria convidar os irmãos a fechar os olhos. Será que você pode fechar seus olhos e através desse versículo, e a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve. Será que você pode ter essa dimensão? Será que você pode fechar os seus olhos e começar a imaginar como esse Jesus lindo, como esse Jesus maravilhoso é? Quando a gente ouve aqui, quando a gente vê a respeito dos cabelos, o que que fala, irmãos? O que que representa para nós? E fica com seus olhos fechados aí, e vai imaginando. É alguém que vai exercer governo, é alguém que tem muita sabedoria e vai exercer essa sabedoria. Fala a respeito da experiência dele, fala a respeito da eternidade, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que era, aquele que há de vir e vai expressar tudo isso. Será que você consegue aí sentir através do Espírito Santo essa revelação e o que isso significa, né? Daniel 7, nós já citamos aqui, né? Fala
que até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, né? E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel tá aqui no Apocalipse aqui, né? Tá no Revelation aqui, né? Gente, significa que a gente pode estar cheio de problemas, que a gente pode estar passando aí por depressão, por ansiedade, que a gente pode estar passando aí por diversas situações, preocupados com o que vai acontecer essa semana, né? Mas o Espírito Santo está nos convidando aqui hoje a gente trocar tudo isso, trocar esses problemas, trocar essa ansiedade, trocar essa enfermidade por essa revelação, né? Que você tenha essa revelação, revelação daquele que vai governar, daquele que vai deixar a gente viver com ele, né? Possuir o reino dele, que vai fazer justiça, irmãos, que vai fazer justiça. O mundo não é justo, né? O mundo em que nós vivemos não é justo. Será que você pode trocar tudo isso, todas essas coisas ruins agora, nessa noite, nesse momento, pela justiça dele, né? Então, imagina, ele é cheio de sabedoria. Imagina você chegando na presença dele, clamando por ele e pedindo para ele um conselho, pedindo para ele um direcionamento, pedindo para ele discernimento, pedindo para ele esclarecimento. Irmão, você está na presença dele. A palavra de Deus diz que ele dá a todos que o pedem. E por que você não pediu ainda? Por que nós estamos sofrendo com essa dúvida, né? Então, Jesus é esse homem, né? E aí eu queria falar para os irmãos, mas não para por aí. Tá bom, mas pode melhorar ainda mais, né? Então, Jesus é muito mais que isso. A revelação continua, a revelação não para por aí. Em Apocalipse 1,16, fala que ele tinha na sua mão 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O que está dizendo aqui, né? Tá fazendo uma referência aqui às palavras que saem da boca dele, né? Ao mesmo tempo faz referência de novo, né? À igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo estava sofrendo com uma doutrina infiltrada, que é a doutrina de Balaão. Então, é uma doutrina que ora falava a palavra de Deus e ora não falava a palavra de Deus, né? Então, Jesus é aquele que faz essa separação, que faz essa diferença, né? Que quando ele fala, as coisas acontecem, né? Que quando ele fala, há uma divisão ali. As coisas são criadas, as coisas são transformadas. Quando ele fala, há uma separação entre luz e trevas, né? E o versículo que complementa isso, para ficar mais claro com os irmãos, um versículo muito conhecido, né? Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Penetra onde, irmãos? Na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. E ela é apta para quê? Para isso, para fazer separação, né? Para discernir pensamento, para discernir intenção do coração. E Jesus, ele expõe tudo isso através da sua palavra, né? Você quer saber o que que é certo? Você quer saber o que que é errado, né? Ouça a palavra que sai da boca de Deus, né? Deus pode te dar orientação, né? E falar o que é certo e o que é errado. Tá com dúvida? Busca na palavra dele, né? Então, por quê? Porque essa palavra, ela entra, ela vai lá no fundo e ela faz exatamente isso, né? Faz essa separação. E, irmãos, é por essa palavra que nós seremos julgados, né? Que todos serão julgados. As pessoas serão julgadas, as nações serão julgadas, todos seremos julgados por essa palavra, né? Agora, não pensa na espada em si, né? Porque às vezes a gente pensa na espada, a gente fica com dificuldade, né? Tudo isso é simbólico, né? Agora, pense no poder que há quando Jesus fala. Pense no poder que tem a palavra de Jesus, né? Quando ele fala, as coisas são criadas, né? Lá na criação foi assim, ele foi falando, as coisas foram sendo criadas, a matéria foi mudando, a transformação foi acontecendo. Por isso que nós podemos acreditar, né? E por isso que a gente pode acreditar que quando a Bíblia fala que nós somos, nós somos.
Quando a Bíblia fala que a gente tem, a gente tem. Quando a Bíblia fala que a gente pode fazer, a gente de fato pode fazer, né? Não é o que as pessoas falam que te define. O que te define é a palavra de Deus. A palavra de Deus te define. Então, se levanta hoje contra qualquer palavra que não seja a palavra que sai da boca desse Cristo revelado, né? Então, não sofra, não carregue peso, não carregue passado do que disseram ou ainda continuam dizendo para você, né? Essa palavra, ela destrói todas essas coisas. Ela destrói tudo isso e através dela você sabe quem você realmente é. E deixa eu te falar uma coisa, você é amado, você é abençoado, você é filho, você é perfeito e nada do que está fora do que está falando aqui define você. Mas isso define você. Você é um abençoado de Deus. Você é um filho dele. Amém? E continuando. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Não, Amém? nenhuma. Glória a Deus. Continuando, ele fala que na sua mão tinha as estrelas, da sua boca saía a espada, né? Agora, o seu rosto era como um sol, né? A segunda parte aqui, é, quando na sua força resplandece. O que que significa isso? Significa que o rosto dele brilha como o sol. E aí eu te pergunto, você já tentou olhar para o sol sem óculos escuros? Impossível, né? A gente fica meio que cego ali, né? Então essa é a referência do brilho da face dele, né? Ele é a vida, ele é a luz que ilumina os homens, né? É, Alguém já pegou e olhou para você e falou assim, meu, mas você é diferente, cara. Quando você chega, o ambiente muda, parece que você tem um brilho, enfim. Não é um brilho seu, não é um brilho próprio. É porque você está refletindo esse brilho de Jesus, né? É, Quando a gente estiver na Nova Jerusalém, não vai precisar ter sol, né? Porque lá não precisa de sol. Ele é a própria luz, né? É através do rosto dele que vai brilhar, né? E quando ele brilha, irmãos, todos os outros somem, né? Isso mostra o poder que ele tem, né? Sobre tudo e sobre todos, né? Se tem alguém, então, brilhando, é porque Jesus está fazendo essa pessoa brilhar, porque ela sozinha, por ela mesma, ela nunca conseguiria, né? Ter esse destaque, né? E aí que esse brilho de Jesus resplandeça na sua face, né? Aliás, a bênção ali do Antigo Testamento fala isso, né? Que a luz resplandeça, né? Que o brilho dele resplandeça, né? É, e aí eu queria deixar aqui um convite, né? Se você não o fez ainda, que você o faça, né? Convide ele para brilhar em você, né? Convide ele para te sustentar, né? De novo, eu pergunto para os irmãos: vocês estão entendendo essa dimensão? Então, não é uma ideia, irmãos, que está sendo dito aqui, não é uma informação qualquer, não é uma teoria, não é um personagem histórico, não é folclore. Nós estamos falando aqui do Filho de Deus, do Criador de todas as coisas, aquele que te ama, aquele que deu o Espírito dele para que você pudesse se tornar filho, né? Então, é, eu não tenho palavras, irmãos. Eu poderia aqui preparar N slides para falar aqui de tudo que ele é, mas eu não conseguiria representar com palavras, não é possível. É muita glória, né? E aí a gente tem que constantemente convidar ele para nos ajudar a entender isso, para que a gente consiga ver a beleza dele, da santidade dele. E eu tenho dúvida, não tenho dúvidas que quando ele se revelar a você, depois que você fizer essa oração, algumas coisas vão acontecer na sua vida, né? Primeiro, você não vai ter mais que se esforçar para orar, você não vai ter mais que se esforçar para adorá-lo, você não vai se esforçar para ler a Bíblia, né? Tudo isso vai acontecer de forma muito natural, né? É, então, que você convide Jesus, né, para lhe ajudar a ter a dimensão, para você conseguir enxergar e entender toda essa beleza e toda essa santidade. Amém? Mas seguindo aqui,
eu estou voltando aqui porque eu queria deixar isso aqui mais para o final mesmo. Está lá no 14, que diz assim, ó, os seus olhos são como chamas de fogo. Amém? O que significa seus olhos são como chama de fogo? Eu queria falar de fogo aqui, dando para os irmãos 3 representações desse fogo, né? Primeiro que ele estava direcionando isso para a igreja de Laodiceia, que havia sido repreendida porque ela era uma igreja morna, né? E Jesus, Deus, ele nos ama. E ele tem esse amor, ele é um fogo apaixonado por nós. Então ele arde de amor por nós, ao ponto de o próprio Jesus dizer para Deus que esse era o desejo dele, era o que ele queria, que aonde os meus estivessem, ele estivesse junto, né? Então, isso faz parte do desejo dele. É um fogo apaixonado. Ele deseja que você esteja na presença dele. Aliás, irmãos, quando houve a queda, tudo isso que aconteceu depois, e nós estamos estudando aqui já o final, o livro de Apocalipse, tudo que foi acontecendo revela o plano de Deus. E qual que é o plano de Deus e sempre foi o plano dele? Habitar entre nós, que nós estivéssemos na presença dele, né? A gente tem muito estímulo por várias outras coisas, né? Por sexo, por dinheiro, por bens, por conforto, por comodidade que o dinheiro nos traz, né? Mas ele está dizendo aqui que semelhante a ele, que tem esse fogo apaixonado, que nós possamos o amar com esse mesmo desejo, que a gente tenha esse mesmo desejo que ele tem, né? Que nossa oração possa ser a mesma oração que Davi fez lá no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor, que é estar na presença dele, que é habitar na presença dele, né? Então, que todo coração frio, que não consegue entender tudo isso, caia por terra hoje em nome de Jesus, né? Olha esse texto, Oséias 6. Que farei, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como orvalho de madrugada que cedo passa, né? Então, Jesus, ele tá triste aqui. Ele tá perguntando, o que que eu vou fazer com vocês? De manhã vocês estão comigo e à tarde vocês esquecem de mim, né? Então, que esse amor de Jesus invada o nosso coração de uma vez por todas, né? Que o nosso amor por ele seja, de fato, o amor que está representado ali em Cântico dos Cânticos, o amor do noivo pela noiva, né? Da noiva pelo noivo, na verdade, é o contrário, né? A gente estudou esses 2 anos, e eu lembro muito da Eveline essa palavra, né? O Senhor falando para nós de constância. Mas nós já estamos num nível que o Senhor fala para nós assim, ó, constância é básico para vocês. É preciso, a partir de agora, ter intensidade, né? Então, ele não merece menos do que intensidade, irmãos. Pessoas apaixonadas por ele, que queima de amor por ele, né? Então, se é 2 palavras que eu queria deixar para os irmãos aqui nessa noite, é isso, né? Constância e intensidade, né? Uma outra representação, e essa é só a primeira representação do fogo. Eu falei para os irmãos que eu ia dar 3 representações. Se segura aí. Você tem cinto aí para se segurar na cadeira? Amém. A segunda referência aqui que eu queria deixar de fogo é o que ele fala ali a respeito de Sardes, Tiatira e Pérgamo, né? Que foram igrejas que foram repreendidas, né? E foram repreendidas, ele disse assim, tenha, porém, contra ti. O que essas igrejas estavam deixando acontecer, né? Entrar doutrinas erradas, obras que não eram íntegras, né? Então, o segundo fogo aqui é o fogo da santidade, é o fogo da dedicação, é o fogo do zelo, né? Eu não sei se todos os irmãos estavam presentes ontem no culto e se não sei se a conexão foi cortada antes da oração pela cura, né? É aquilo que o André falou, da dedicação, do zelo, né? Eu glorifiquei ao Senhor, né? A aula já estava pronta ontem, mas na hora que ele falou, eu falei, olha o Espírito Santo agindo aí. Então, aqui, irmãos, é isso, né? Se é amor de verdade, vai demandar santidade, vai demandar dedicação, vai demandar zelo pela obra, né? Então, no dia em que Jesus vier nos julgar,
que a gente não ouça, né? Tenho, porém, contra ti, né? Afasta-se de mim os que praticam a iniquidade, né? Então, que esse fogo da santidade nos consuma nessa noite, né? Ele tá trazendo nesse estudo um alerta para nós, ele está dando uma chance para nós. Uma chance de quê? Uma chance de se arrepender. E esse arrependimento, ele tem que ser manifestado hoje, não é amanhã. Se o Senhor está falando com você nessa noite, se o Espírito está te tocando aqui, em relação a tudo isso que ele está falando, que você possa cair de joelhos e clamar ao Senhor por esse arrependimento hoje, né? Então, ele nos chama, ele está falando conosco, é agora, não é amanhã, né? É melhor nos arrepender do que enfrentar esse fogo aí, né? Que esse fogo vai queimar tudo que é palha, tudo que é madeira e tudo que é feno, e vai deixar tudo que é puro, né? E, aliás, a palavra de Deus fala que ele nos refina assim como o fogo refina o ouro, né? E a terceira dimensão é daqueles que resistem, né, a esse fogo, daqueles que resistem, mantêm ali o coração duro, o coração pesado, né? E aí, para esses, irmãos, infelizmente, não vai ter solução, né? Para esses, o fogo é do castigo, né? O fogo é do juízo, né? Daqueles que não obedecem, daqueles que ouviram, mas não tiveram uma atitude, né? Daqueles que entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas não gerou efeito nenhum, né? Quando a palavra diz que vai ser semelhante aos dias de Noé, é exatamente isso. Quem estava dentro da arca, vai haver ali uma separação, né? E vai sobrar somente aquilo que agrada, né? Se a gente já tivesse arrependido, né? E pedido para ele mudar o nosso coração, e a partir daí ia passar a viver de outra forma, a essa hora talvez a gente já, talvez não, tenho certeza, em nome de Jesus, a gente já vai ter sido glorificado, né? Mas se a gente não tiver queimando, a gente vai passar por esse fogo, mas o fogo da separação, né? O fogo que vai consumir, né? Que você tenha o primeiro fogo aqui, que é o fogo do amor, que é o fogo da constância, que é o fogo da intensidade. Amém? Jesus. E por fim, 17, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. O que está dizendo aqui? Que, gente, não tem como não tremer, não tem como ficar de pés diante desse Jesus, né? Diante desse esplendor, dessa glória, não tem como não cair de temor, né? Não tem como, não tem como, né? E João teve essa experiência, e nós temos essa experiência, né? Estou lembrando aqui dos acampamentos, mas eu tenho certeza que o Senhor tem feito isso nos cultos de oração de quinta-feira, né? É o momento em que o Espírito nos toma, no momento em que a gente não consegue ficar de pé mesmo, no momento em que a nossa perna treme, né? E é exatamente isso que acontece conosco quando a gente está na presença dele. Amém? E aí, Jesus, concluindo a revelação de Jesus, então, como um resumo, né? Ele é aquele que faz convergir nele mesmo céu e terra. Ele é incomparável, sua glória, sua majestade, sua beleza, né? Estão reveladas aí na sua palavra. Ele não é só belo, mas é o único que é capaz de nos fazer transacionar dessa era para a era vindoura, né? Que é a eternidade. Então, ele é o único que pode fazer isso, né? E aí, claro, se a gente, em nome de Jesus, vamos ser transacionados para essa próxima era, e aí a gente vai estar diante dele, diante da presença dele para sempre. Ele é essa pessoa que é 100% homem, mas ao mesmo tempo é 100% Deus, e que reúne nele as características, né, que Deus espera de uma pessoa ou de alguém que vai conduzir esse processo aí por inteiro. E Maranata, né? Ele voltará, assim como está escrito ali em Apocalipse 1:7, que diz que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém?
E indo para a parte prática, né? Esse estudo aqui, o objetivo dele é que a gente ame cada vez mais Jesus, que possa estimular a gente para que a gente busque a presença dele diariamente, porque a gente possa, de fato, dizer esse Maranata da terceira versão daquele Maranata que é o clamor, né? Fala, vem, Senhor, vem, clamamos por tua presença, queremos a tua presença, e que a gente esteja sensível ao Espírito. Amém? É isso. Glória a Deus. Ô, Glória, Douglas, é lindo demais, né? Toda vez que a gente fala de Jesus, a gente vibra e glorifica a Deus, né? E ele é o centro de todas as coisas. E ele deve ser o centro de todas as coisas em nós. Ele deve ser o centro na pregação, ele deve ser o centro na revelação, ele deve ser o centro de todas as coisas da nossa vida. É interessante que a palavra diz que em parte nós o conhecemos. Aí quando João vê ele por inteiro, aí ele se coloca por terra, se sente realmente como nós vamos nos sentir diante dele, com certeza absoluta, porque será revelado para nós a nossa pequenez e a nossa fragilidade diante de um Deus tão grande como ele, né? Aliás, conhecê-lo assim já faz uma diferença enorme para a gente, porque ele já está se revelando, né? A sua palavra já revela ele, né? Nós já louvamos ao Senhor por essa palavra e por essa alegria de poder ter essa revelação dele, né? De como ele é e como ele vai se revelar. Na verdade, tudo se cumpre nele e a imagem que João vê dele é todas as coisas que Deus fez e criou, né? Sendo revelada em Cristo Jesus. É bom demais, é glorioso demais, né? É tremendo demais para qualquer ser humano na Terra. E é interessante que tudo isso nos é dado pelo Espírito Santo, que o Espírito nos revela Jesus, que revela Deus, né? Então, buscar, ter e se empenhar em tudo isso é tremendo demais. Aliás, não vejo nenhuma dificuldade, nenhum fardo, não. Acho que essa é a melhor coisa que cada um de nós podemos viver nessa terra. Não deveríamos perder isso por nada. Aliás, é a única coisa que tem valor. O resto é supérfluo, desaparecerá e para nós não vai servir para nada. Ô, glória! Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. Alguém quer comentar mais algo? Gueda, Ju, Thalita? Ao agradecer cada dia mais, né? Tem sido muito, muito bom essa revelação para nós, né? Amém. Então, muito obrigada, viu, Douglas, pela sua vida. Louva a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Sido bênção. Você viu que eu te encontrando? Eu falei, amanhã tem estudo, né? Não entendo porque não é toda segunda-feira. É de 15 em 15. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar, irmãos. Queria convidar os irmãos a fecharem aí os seus olhos, né? Em nome de Jesus. O Espírito Santo tem falado conosco, né? Só através do Espírito nós podemos ter essa compreensão. E eu queria que você fechasse os seus olhos e que você pudesse contemplar a presença dele, né? Nós estamos aqui reunidos como igreja, a presença dele está aí, o Espírito Santo está aí contigo, né? Eu creio que essa revelação que ele nos deu hoje, ela é tremenda e ela é essencial para as nossas vidas, né? Então, comece aí da onde você está, com seus olhos fechados, comece a falar com ele, comece a orar, né? Pense o seguinte, ele é a plenitude de Deus, ele é o próprio Deus, e ele habita aí dentro de você. Ele está aí com você nesse momento, né? Ele é a vida, ele é a luz que ilumina, né? Ele é a imagem visível do Deus invisível, né? Ele é a semente da mulher. Abraão viu, Abraão teve essa revelação e disse que o dia de Cristo era maravilhoso e ele se alegrou muito disso. Moisés falou sobre ele, disse que ele era um profeta, né? Balaão tremeu diante da estrela, né? Que destruía os filhos do orgulho. José o viu como comandante dos exércitos,
Davi cantou, todos os salmos representam aí a dimensão do que Davi teve de experiência com ele. Isaías o viu clamando entre os serafins, né? Miqueias viu a paz de Israel, Jeremias viu o ramo do Senhor, Ezequiel viu a imagem gloriosa de Deus, Daniel viu o Filho do Homem, nós falamos aqui nessa noite, Ageu viu o desejado das nações, Zacarias viu o sacerdote do templo do Deus vivo, Miqueias viu o sol da justiça. E você, o que você está vendo aí na sua casa? O que você está contemplando aí? Quem você vê? Qual a revelação que Deus trouxe para você dele? Amém? Então, em nome de Jesus, papai, que essa revelação não fique aqui nessa noite, que essa revelação fique conosco, caminhe conosco. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai, a ter essa compreensão, nos ajuda, Senhor, a ter essa revelação completa. Nós te amamos, papai, nós te amamos, Senhor, nós nos entregamos a Ti nessa noite, a nossa vida, declarando que nós queremos mais do Senhor em nós. Espírito Santo de Deus, se move em nós, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Ô Senhor, houve aqueles que o conheceram e puderam, ó Pai, ou viver contigo nessa terra, mas nenhum, ó Pai, tiveram o privilégio que nós temos, que é ter o Senhor habitando dentro de nós. Ô Papai, em nome de Jesus, que a gente possa, Pai, todos os dias, a cada dia, Pai, porque a revelação do Senhor, ela é progressiva, ter mais do Senhor, ter mais revelação, que nós possamos crescer na graça, que nós possamos crescer no conhecimento, que nós possamos crescer, ó Pai, na plenitude, ó Pai, que a gente possa arder em fogo, Senhor. Oh, Pai, que a gente possa ser constante, que a gente possa ser intenso, que a gente possa ser zeloso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, com as suas coisas, com as suas obras, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, ó Pai, pelos meus irmãos que estão aqui. Ajuda eles, ó Pai, ajuda eles não só guardar essa revelação, mas também poder, ó Pai, ou apresentar o Senhor, apresentar Cristo para as outras pessoas. Em nome de Jesus, que seja assim, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Próxima irmãos. vigília, Douglas. Ô, Glória. A bênção. Amém. Glória. Glória, Tá só sendo cada vez melhor. Ô, glória a Deus. glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana. Em nome de Amém. Jesus. E Amém. Que o Espírito Santo revele para vocês Jesus de forma sobrenatural. Que o Espírito nome Santo de traga para Jesus. vocês uma unção Amém, em nome de poderosa, Jesus. uma unção de revelação, que vocês Em possam nome ver de os céus Jesus. abertos, porque eles estão abertos. Que vocês possam ver os anjos subindo e descendo, Em que nome vocês de possam ser Jesus. ministros de verdade, que a Em revelação de nome Cristo de transforme vida Jesus. através da vida de vocês, Em nome e de que o Espírito Jesus. Santo do Senhor traga para dentro de vocês um fogo poderoso de Em nome de revelação, de unção, Jesus. de graça, de alegria, e que vocês sejam um celeiro para que as nações encontrem em vocês o alimento verdadeiro que é Cristo Jesus, em nome de Jesus.